vitória para cima do Fortaleza. Ó o dinizismo aí, ó. Rodrigo Jufo chegando para contar a história desse jogo pra gente. Fernando Diniz sai ovacionado em primeira partida pelo Vasco em São Januário. Vitória por 3-0 diante do Fortaleza, com gols de Nuno Moreira e Pablo Verrete 2 vezes. Logo no primeiro lance, o goleiro Léo Jardim errou o tempo da bola e o Fortaleza quase aproveitou. Isso com nem 1 minuto no relógio. Mas o Vasco ofensivo de Diniz foi para cima. E com 2 minutos, Nuno Moreira tabelou com Hugo Moura e abriu o placar. Para a festa do comandante Cruz Maltino no banco de reservas, o gol mais rápido dessa edição do Brasileirão. Em boa escapada pela direita, Pikachu cruzou rasteiro, mas Lucero mandou por cima do gol. Aos 19 minutos, Ryan disputa a bola na ponta, ganha em velocidade e serve Coutinho. Mas o que seria o segundo gol foi anulado. A bola saiu na lateral. Na segunda etapa, Paulo Henrique recebeu na direita, deu lindo drible e serviu Verrete. 2-0 Vasco. Atrás do placar, o Fortaleza se lançou ao ataque e teve chances com Lucero e Pochettino. As duas pararam em Léo Jardim. O clima do jogo subiu quando o atacante Marinho deixou o braço em Lucas Piton. Irritado, Felipe Coutinho entrou na confusão com o atacante. Anderson Daronco expulsou os 2 jogadores. Depois de toda a confusão, Coutinho e Marinho saíram em clima de paz e amor do gramado. Só dava Vasco. A dupla Nuno Moreira e Piton fez boa jogada e o lateral encontrou Verrete. Segundo gol do argentino no jogo, 8º no campeonato. Vasco 3, Fortaleza 0. Para mim não foi uma surpresa, foi mais uma confirmação daquilo que eles já estavam se empenhando nos treinamentos e da energia que estava circulando no meio das nossas relações, tanto de jogador, comissão, staff, diretoria. E então era um ambiente propício. Então eu fiquei, de fato, muito feliz com tudo que aconteceu hoje. A torcida também apoiando, tenho convicção que a torcida vai vir cada vez mais. E talvez fique até pequeno o São Januário. A gente sabe que a gente precisa da torcida. Eu acho que o time hoje jogou de uma maneira que a torcida gosta, que resgata a tradição do clube. Eu vi quando o partido estava no primeiro tempo, uma partida equilibrada, mas posso errar en mi análisis, mas eso es lo que vi. No tivemos opciones, adversario teve una, teve opciones también, adversario convierte y no tivemos esa eficacia. En primer tiempo, la primera opción de gol fue muy clara para nós, y bueno, la primera opción de Vasco convierte gol. Entonces, a partir de ahí, o partida muda de comportamientos. Com o resultado, Fortaleza continua sem vencer fora de casa no Brasileirão e liga o sinal de alerta. Já o Vasco deixa a zona de rebaixamento, segue invicto em São Januário no ano e anima o torcedor para a nova era de Fernando Diniz. Pois é, primeira vitória aí com o Fernando Diniz nessa segunda partida com o treinador comandando o Vasco. E a gente traz os números contra o Fortaleza em comparação com os outros 8 jogos nesse Brasileirão. 3 gols marcados hoje, não sofreu nenhum gol, 7 finalizações certas, porcentagem de finalizações certas 50% e rebatidas 38%. Também fez 3 gols contra o Sport e não sofreu gol contra o Flamengo, mas a gente vê ali tudo como o melhor em comparação aos outros jogos para essa partida de hoje contra o Fortaleza. Jailson, a gente até conversava ali na redação, né? Principalmente os 2 gols do Verrete. Como já dá pra ver, aquela coisa que é muito de trabalho do Diniz. É óbvio que é um início, ele teve pouco tempo de treinamento. Chegou, já foi pra partida contra o Lanús e tal, mas já tem mais a toque de bola. Até também a gente falava aqui, né? Poxa, quanto tempo o Verrete também não recebia mais de uma bola num jogo. E a bola também por baixo, né? Não aquela bola aérea. Não só cruzamento, exatamente. Enfim, já algumas coisas pra se observar nesse Vasco. Contra o próprio Lanús já deu para ver, assim, né, algumas coisas em relação ao estilo de jogo que o Diniz gosta de implementar, no estilo de jogo mesmo, toque de bola, tentar atrair ali o adversário para justamente quebrar um pouco as linhas. E no jogo de hoje, para mim, foi
muito do futebol que o Diniz gosta de praticar. E o torcedor vascaíno tem que ficar muito feliz com a vitória, porque foi uma vitória significativa, um 3-0 em cima de um forte adversário. E a gente viu ali o clima, né, de São Januário, a torcida feliz quando o Diniz parou para dar esporro lá, né? Parou para dar bronca em todo mundo, porque teve uma hora que teve uma lesão, o jogo ficou parado um tempo, e aí todo mundo lá, é isso aí, Diniz, tem que dar mesmo, tem que dar bronca no pessoal, eles não estão respeitando e tudo mais. Então, até na forma enérgica mesmo do Diniz, de trabalhar, de gostar ali na beira do campo, de, enfim, de se apresentar, aí a gente está vendo a imagem que você está falando. Então, porque até nisso a torcida do Vasco estava carente, assim, né? De um treinador com um pouco mais de energia ali na beira do gramado. E você vê que toda hora, isso foi o tempo todo. Primeiro tempo todo, o Ryan sofreu muito, porque o Diniz foi falando com o Ryan o jogo todo e o Ryan desempenhando muito bem. Porque falar, não quer dizer que não tenha feito uma boa partida, né? Ao contrário. Não estava pegando no pé, é aquilo assim... Orientando, né? Orientando, porque sabe que o moleque pode dar mais. O Ryan é muito bom jogador. E aí ele foi, só que como estava do lado dele, foi o primeiro tempo todo. Tanto que no segundo tempo foi o Piton. Sofre quem fica ali do lado do Diniz. No segundo tempo foi o Piton. O Piton sofreu bastante, mas o torcedor vascaíno tem que ficar feliz, sim, que foi uma baita vitória nesse sábado, já assim com algumas características do Diniz, muito volume de jogo, muita posse de bola, mas não aquela posse de bola que a gente fala, né? Arame liso, sem... Ficar tocando sem nenhuma pretensão, exatamente, né? não, o Vasco foi... que produziu, que criou, que chegou, né? Produziu que teve esse bastante. toque de bola que finaliza em gol, enfim, né? Não foi aquele jogo muito arrastado. Até uma outra questão que chamou a atenção, o Nuno Moreira, que faz o primeiro gol na saída do intervalo, perguntado ali pelos nossos companheiros de imprensa, ele fala da diferença de um Vasco com o pessoal correndo mais. Isso chama muito atenção, né? Essa fala dele. De um Vasco, a diferença era de um Vasco correndo mais. Olha aí, ó. Abre aspas para o português Nuno Moreira, atacante do Vasco, autor do primeiro gol dessa vitória. A principal diferença é que agora todo mundo corre muito e se esforça muito para a equipe não sofrer gol. Essa é a principal diferença. Ó, como chama a atenção. Antes não estava correndo, Nuno. O que acontece? Então, Glaucia, sinceridade, né? Sinceridade do Nuno ali na sonora no intervalo. Mas a gente fala muito assim no futebol, né? Do correr errado. Às vezes o time do Vasco estava correndo errado, não tinha uns encaixes ali táticos para você se defender da forma certa que tem que se defender. Então você acaba correndo errado e aí quando você corre errado você cansa. Você cansa mais a sua equipe. Então agora, tem sim essa questão do Nuno Moreira falar que agora o pessoal está correndo mesmo. Até porque como não vai correr com o Diniz daquele jeito ali na beira do campo? Não corre não, para ver o que vai acontecer. Mas acho que também tem a questão do encaixe. O encaixe de saber quem tem que marcar quem. Ó, se passar Tietê, você que vai pegar. Se passar Hugo Moura, você que vai pegar. Tem, Hugo, você vai descer agora para fazer terceiro zagueiro, vamos liberar os dois laterais, o PH e o Piton, para chegar no ataque. Então acho que também tem isso. Tem a questão da vontade, sim, de ter um treinador novo, de ter outro perfil ali na beira do gramado, mas também tem a questão do correr certo. O encaixe na hora que você não tem a bola. Então, você encaixar a marcação em cima do adversário também. Vamos ver a reação da torcida do Vasco também, com o Fernando Diniz, nessa euforia da vitória, nesse começo de trabalho do novo treinador. Vitória, Vascão! O que você tem pra falar desse resultado? Vitória! Valeu, Diniz! Vitória, Vascão! É isso, Marão! Aí, a torcida do Vasco gritando o nome do Diniz e tudo Isso hoje é em São muito Januário. Diniz. É muito, né? É divertido de ver que ele é um personagem, isso é indiscutível, né, Jailson? Mas pra gente já projetar também, a sequência não é fácil. Meio de semana já tem jogo de volta contra o Operário, Copa do Brasil. Na outra semana tem última rodada de Sul-Americana. O Vasco também ainda jogando ali as suas chances de classificação. Diniz estreou contra o Lanús, também nessa pressão de conseguir classificar e acaba derrotado na Argentina, enfim. Embora o Nuno fale de gente correndo mais, ainda é um elenco muito curto esse do Vasco. E óbvio que desgasta também esse correr, mesmo que de forma certa. Diniz vai ter que administrar. Então, é um elenco curto, situação que a gente já vem falando aqui, né? Levantando há semanas. Mas eu acho que o ponto principal que fica de positivo é que é a sequência em casa, né? O Vasco tem essa sequência toda em São Januário, então não vai ter viagem para lá e para cá. Vai ter que definir a vida agora contra o Operário, empatou lá no primeiro jogo, não jogou bem. Acabou empatando, agora tem a decisão dentro de casa. Mas o que fica de lição para mim e de positivo
é o que a gente estava falando. O Vasco jogando com a bola no pé. Não pega só a bola, vai dar lá no Piton pelo lado esquerdo e vai cruzar a bola para o Verratti, que era basicamente a única jogada que vinha acontecendo nos últimos jogos, enfim, ao longo da temporada, né? Agora não, a gente viu uma boa jogada pelo lado direito, com o PH, que também está sendo destaque dessa equipe, dividindo ali a força ofensiva pelas alas, né? Com o Piton, que antes era só o Piton. Piton, lado esquerdo, cruza no Verratti. Agora não, a gente viu uma boa jogada, o Léo Jardim começando, PH dando o drible da Vaca, chegando na linha de fundo, cruzando para o Verratti no chão. E o Piton a mesma coisa, uma boa jogada com o Nuno Moreira, porque ele que começou. Nuno Moreira também um baita de um jogo nesse sábado, dando passe em profundidade para o Piton fazer o cruzamento para o Verratti. Então acho que é isso, tem umas coisas positivas também, sim. Alguns encaixes desse time do Vasco estão acontecendo. O Tietê eu acho que vai ser muito importante, voltando, né, a trabalhar com o Diniz, mas o Tietê tem uma situação que ele é muito dinâmico, né? O Hugo Moura é o cara que vai destruir mais os ataques adversários, é um volantão mesmo, aquele cara de pegada e aquele cara que vai destruir. O Tietê ele vai ajudar nessa construção, nessa saída de bola. Eu levantei essa questão no jogo contra o Lanús, que eu achei que o Coutinho baixou muito para fazer a saída de bola. No momento que o Coutinho baixa muito para fazer a saída de bola, ele vai se desgastar. Se o Coutinho vai se desgastar para sair jogando, como é que ele vai ter perna para chutar para o gol na entrada da área? Então, eu já vi hoje uma dinâmica diferente. O Coutinho já não estava baixando tanto. O Tietê descia para fazer essa dinâmica de saída de bola. E tem outra questão. O Tietê trabalha muito bem com as duas pernas. Então o Tietê ele vai conseguir fazer esse tipo de inversão tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Então é isso, acho que a dinâmica está funcionando bem do Diniz. Vamos ver como vão ser os próximos jogos. A gente já vai para o Morumbi para trazer a vitória do São Paulo para cima do Grêmio, mas para arrematar falando desse Fortaleza, Jailson, que tem alternado muitos momentos dentro dessa temporada, algo que não era tão comum nesse trabalho do Vojvoda. Veio depois de 2 bons resultados de goleada, mas aí vem para o meio de semana na Libertadores, empate em casa. Hoje essa derrota para o Vasco, tem o Retrô no meio de semana também pela Copa do Brasil, na outra também jogando a vida dentro da Libertadores. Tem sido uma temporada até atípica dentro desse trabalho dele, né? A situação diferente, né? A gente já viu muito tempo do Vojvoda à frente do Fortaleza. É isso aí, galera do Vascão. Vitória importantíssima do Vasco para cima do Fortaleza. Com autoridade, rapaz, o Vasco venceu o Fortaleza com autoridade, pessoal. Jogo bom, jogo bonito, só deu Vasco, né? Teve ali algumas falhas na saída de bola, é normal, o Diniz acabou de chegar. É uma coisa assim que eu acho que o Vasco tem que fazer algumas vezes, né? É o chutão. Eu não acho que o Vasco tem a qualidade para estar tentando essa bola aí sempre. É óbvio que os times sabem que o Diniz gosta de jogar assim e vai tentar fazer esse abafa, vai tentar fazer essa pressão. Então, nem sempre esse toque de bola bonito aí, essa coisa que a gente espera, né, vai acabar acontecendo. Que a gente espera, que a gente já viu, né, do Diniz, nem sempre isso vai acabar acontecendo. Então, vai ter momento que vai ter que isolar. E o Vasco, quando precisou isolar, isolou a bola. Tem que fazer isso mesmo. Tomara que o Vasco não sofra gols besta, né? Com essa tentativa de sair com a bola. Ou vai tomar, né? Em algum momento vai sofrer algum gol. Mas tomara que consiga chegar mais na área do adversário do que sofrer gols, né? Que chegue mais vezes na área do adversário com esse estilo de jogo do que gols sofridos. Hoje o Vasco jogou bola. Hoje o Vasco jogou bola. E se o Vasco conseguir jogar a bola como jogou hoje, vai brigar? Não, vai se escapar, né? O negócio do Vasco hoje é escapar. Se jogar assim, o Vasco consegue escapar sim. Acredito aí que o Vasco vai conseguir terminar a temporada bem. É o que está faltando aí para esse time do Vasco terminar bem essa temporada, que ela começou já meio esquisita, né? Aí o Vasco precisa terminar essa temporada bem aí, precisa dar alguma alegria, né, pro seu torcedor, né? Porque olha, eu vou te falar,
situação aí não é das melhores, não. A situação do Vasco não é das melhores. Vamos torcer para que o Vascão traga felicidades, traga alegrias para a sua torcida. Agora é focar no jogo da Copa do Brasil, depois tem Brasileirão novamente. E vamos ver como o Vasco, como o dinizismo, né, vai ser nesse time do Vasco aí. Torcer para que dê tudo certo. Do time hoje no lugar do Mano, falando em entrevista coletiva. Então eu vou aproveitar, vou me despedir da nossa equipe. Paulo, Serginho, Praz, abraço para vocês e vamos com a coletiva. Boa noite. Bom,